Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à Escola de Profecia. Eu espero que o sábado tenha sido bom ou que esteja sendo bom para os nossos irmãos lá no Brasil, nos Estados Unidos da América, que ainda estão gozando das horas sabáticas. Que Deus nos conceda um bom começo de semana. Irmãos, trago aqui algumas informações adicionais daquilo que falamos ontem sobre a nova lei para exibir os 10 mandamentos nas escolas públicas em Louisiana, Estados Unidos da América. Trago algumas informações sobre o que alguns dos nossos falam sobre isto, como infelizmente alguns dos nossos estão festejando sobre isso, como se fosse algo realmente bom. Mas eu quero começar, irmãos, dizendo que daqui a pouco nós vamos ter um programa de vigília aqui na igreja, não será transmitido infelizmente, mas tudo aquilo que tem um pedido de oração especial, eu peço que coloque aí nos comentários, nós iremos orar, interceder uns pelos outros. Queridos, no Vaticano, um grande encontro teve lugar há alguns dias atrás. Em 15 de junho, na verdade, o Papa Francisco recebeu CEOs dos principais bancos e corporações no Vaticano. E aproveitando a ocasião, o Papa expressou aos CEOs que os governos estão se movendo lentamente na aprovação de leis para salvaguardar o clima. E ele instou as grandes empresas e instituições financeiras a colocarem o ambiente, o clima, no centro da sua atenção. Irmãos, deixe-me vos dizer uma coisa. Estes recentes encontros no Vaticano têm me lembrado de uma coisa. Têm me lembrado da inauguração da estátua na Babilônia. Lembram? Quando o rei Nabucodonosor construiu aquela enorme estátua, que na verdade era um desafio aberto à profecia bíblica, ele convidou algumas pessoas especiais. Daniel capítulo 3, começando do verso 1. A palavra de Deus diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Verso 2. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os banqueiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Verso número 3. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. A imagem foi inaugurada e todos tinham que se prostrar. Quem ousaria recusar ao convite do rei? Quem ousaria faltar a esta intimação do rei da Babilônia? Hoje existe uma Babilônia espiritual, descrita em Apocalipse capítulo 17, descrita a sua queda em Apocalipse capítulo 18. E sobre ela a Bíblia diz que todos os reis do mundo irão ter, os magistrados irão ter com ele, os tesoureiros irão ter com ele, os juízes irão ter com ele, preparando o quê? A inauguração da imagem. Mas nestes últimos dias não será uma imagem de ouro que será adorada, a imagem da besta. Irmãos, vejam aqui, no Vaticano, prefeitos prometem combater as mudanças climáticas. Então os prefeitos já foram convidados. Vejam também, Papa com governadores e prefeitos. Os governadores também já foram convidados. Papa Francisco aos juízes. Os juízes também já foram convidados. E então, os tesoureiros, os banqueiros, os homens do dinheiro, os homens da grana, eles também estão sendo convidados. E é interessante que em Apocalipse capítulo 18, serão estes todos que lamentarão quando Babilônia cair. Veja, irmãos, Apocalipse capítulo 18, começando do verso 9, ou lendo o verso 9. O que é que diz? Quem são os que lamentarão a queda de Babilônia? Aqueles que foram convidados para a grande inauguração da imagem. Vejam no verso 9. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Quem mais chorará quando Babilônia cair? O verso número 11. Os negociantes da terra chorarão
e se lamentarão os negociantes, os banqueiros, os homens do dinheiro. Irmãos, vejam aqui 3 desafios do Papa Francisco para grandes empresários e banqueiros. É dito, na manhã de sábado, 15 de junho, o Papa Francisco recebeu em audiência um grupo de CEOs, de grandes empresas e bancos, de grandes. Uau, eu gostei. O jornal fez questão de sublinhar. Grandes empresas e bancos. Agora, o gabinete de imprensa do Vaticano transcreveu o discurso do Papa nesta ocasião, onde ele disse, vejam aqui, irmãos, e traduzindo, este discurso foi proferido em 15 de junho de 2024. Vejam aqui, ele diz, é com grande prazer que dou as boas-vindas a vocês, aos CEOs e funcionários das principais corporações e bancos. Irmãos, principais bancos do mundo foram ter com o Vaticano. A pergunta é, o que eles vão fazer lá, meus irmãos? Sim, assim como o rei Nabucodonosor convidou todos estes, preparando-os para a inauguração da estátua, nós estamos vendo que estes segmentos todos, juízes, prefeitos, governadores, estão sendo convidados para a inauguração da imagem. Veja, irmãos, o Papa falou que grandes corporações, de fato, além do consumo, poupança e escolhas de produção, também condicionam o destino dos governos, das políticas públicas nacionais. É verdade o que ele diz. Agora vejam, ele diz, convido a colocar o ambiente e a terra no centro da sua atenção. Estamos num período de grave crise ambiental. Grave crise ambiental. Coloquem o ambiente no centro da sua atenção. Convidando os grandes homens de dinheiro a colocarem o ambiente no centro da atenção, o Papa está reforçando as iniciativas, a criação de sistemas financeiros, sistemas econômicos assustadores, em nome da crise climática. Eu quero mostrar alguns vídeos só. Não saiam desta apresentação. Tenho muito ainda que vos mostrar. Escutemos. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. Estamos desenvolvendo através da tecnologia a capacidade dos consumidores medirem sua própria pegada de carbono. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? O que isso significa? Onde eles estão viajando, como eles estão viajando, e o que eles estão comendo, o que eles estão consumindo na plataforma. So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned, we don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Então, um rastreador da pegada de carbono individual. Fique atento, nós ainda não o temos em operação, mas isso é algo em que estamos trabalhando. O objetivo central da DoBlack não é apenas a capacidade de medir o impacto de seu consumo, mas também paralisando-o diretamente, tornando-o uma ferramenta radical contra a mudança climática. Durante anos, os cartões de crédito colocaram um limite ao nosso crédito. DoBlack coloca um limite em nosso impacto. O lançamento gerou milhares de registros e cobertura da mídia global, mas mais importante ainda, desencadeou a conversa em torno do impacto do consumo. A introdução do DoBlack foi um despertar, uma chamada aos setores comerciais e financeiros, e gerou um interesse esmagador e vontade de entrar em uma era de maior responsabilidade. Parece que colocar o impacto de carbono, o limite de consumo, não é um conceito tão radical, afinal de contas. Ah, sim, um medidor individual de carbono. A DoBlack, que não só paralisa o seu dinheiro, mas paralisa o seu consumo. Isto é interessante. Isto é interessante. Irmãos, passando isto, nós vimos ontem que a Louisiana se tornou o primeiro estado americano a exigir, por lei, a exibição dos 10 mandamentos nas salas de aulas públicas. Bem, alguns adventistas do sétimo dia dizem que isto foi bom, que isto foi maravilhoso. E alguns parecem que estão felizes com esta lei. Vejamos o vídeo. Aren't you glad that yesterday the governor of Louisiana signed into the law
put the Ten Commandments back in the schools. Você não está feliz porque ontem o governador de Louisiana assinou a lei colocando os 10 mandamentos de volta nas escolas? Bem, acredito que todos nós conhecemos esta grande figura, o Dr. Ben Carson, um grande médico adventista, que, bem, feliz ou infelizmente, tem se envolvido muito na política ultimamente. Ele diz: vocês não estão felizes com a nova lei que visa colocar os 10 mandamentos nas salas de aula? Não estão felizes? E o povo levanta as mãos. Sim, estamos felizes. Bem, felizes. Agora, é interessante que o nosso irmão Ben Carson já vem há algum tempo promovendo a união entre igreja e Estado. Vejam aqui. Dr. Ben Carson critica a separação entre igreja e Estado e anuncia breve pausa na campanha. Ok, isto vem do The Washington Times. Queridos, é um pouquinho triste quando, uma vez que a América conhece muito bem Ben Carson e sabe que ele é um adventista do sétimo dia, e ele aparece com esse tipo de posicionamento, defendendo união, igreja e Estado, uma coisa que ele muito bem sabe, porque ele lê o espírito de profecia, sabe que isto não é bom. Isto é um pouquinho triste. Mas, irmãos, devemos ficar mesmo felizes com esta lei? Sim, qual é o problema, irmão Onésimo? São os 10 mandamentos que estão sendo levados para a sala de aula. As pessoas vão aprender sobre os 10 mandamentos, vão aprender sobre o sábado. Bem, olhando deste lado até pode parecer bonito, mas deixe-me vos dizer que isto não é tão bonito assim. Se nós pararmos para pensar, quem está por detrás destas leis? Quais são os objetivos por detrás do movimento que está perseguindo estas leis? Veremos que as coisas não são tão bonitas assim. Irmão, já vos mostrei várias vezes que o projeto 2025 quer fazer da fé o trabalho do governo. Porque eles querem colocar a fé como um trabalho do governo. Em outras palavras, criarem leis cristãs para obrigar a América a viver assim. Mas isto não é bom, irmão Onésimo? Em parte pode ser bom. Mas eu nem diria que em parte, porque em nenhum momento Deus obrigou alguém a lhe seguir. Em nenhum momento Deus mandou que reis escrevessem leis para obrigar as pessoas a seguir Jesus Cristo. Jesus não trabalha dessa forma. Ele disse: ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Quem crer. Mas eles não querem pregar o Evangelho. Querem impor Jesus. Querem impor o cristianismo. Querem impor a versão e a visão deles dos mandamentos. Isto não é tão bonito assim. Veja, irmãos, aliados de quem se preparam para infundir nacionalismo cristão na segunda administração. O doutor PhD catedrático Ben Carson sabe muito bem disto. Ele conhece muito bem o movimento nacionalista. Ele sabe muito bem qual é o plano do projeto 2025. Ele sabe muito bem. Mas ele agora vem dizer: vocês não estão felizes com o novo projeto de Louisiana para impor os 10 mandamentos ou para exibir os 10 mandamentos? Queridos, vejam aqui, por exemplo, o novo presidente da Câmara, Mike Johnson, ele falou: a América depravada merece a ira de Deus. E para que a América não caia na ira de Deus, o que tem que se fazer? O que se tem que fazer? Trazer Deus de volta à praça pública, que as pessoas se convertam à força a Cristo. Isto não me parece tão bonito assim, meus irmãos. Existem objetivos obscuros por detrás deste movimento. Sim? Quero vos mostrar mais uma vez as palavras do homem. Escutemos. Allowed to use. I get in there, you're going to be using that power at a level that you've never used it before. Você usará esse poder em um nível que nunca usou antes. We're going to bring it back, and I really believe it's the biggest thing missing from this country. It's the biggest thing missing. We have to bring back our religion. We have to bring back Christianity in this country. E eu acredito que é a maior coisa que falta neste país. Temos que trazer de volta a nossa religião. Temos que trazer de volta o cristianismo neste país. E então, de que forma vão trazer o cristianismo de volta na América? Pregando o Evangelho? Convertendo o coração pecaminoso a Cristo? Não, não é assim que eles querem trabalhar. É impondo leis. É impondo regras. Isto, irmãos, não é evangelismo, não. Não é assim que Cristo trabalha.
Bem, eu não diria para ficarmos felizes com os 10 mandamentos sendo afixados nas salas de aula públicas. Não. Mas aproveitemos esta oportunidade para mostrar a verdade ao mundo. Irmãos, deixem-me vos dizer que neste momento os alunos das universidades, das escolas secundárias, vão ler os 10 mandamentos nas salas de aula. E verão, lembra-te do dia de sábado. Eles não vão colocar o domingo, não. Vão colocar o sábado. Mas lembram que no contexto protestante, evangélico, católico, o sábado é o domingo. Mas eles vão escrever o sábado. É sim uma oportunidade para nós dizermos que o sábado é sábado de verdade, não é domingo. Mas agora, ficarmos felizes com esta lei, com este movimento, eu não aconselho não. Irmãos, lemos aqui uma passagem. Os evangelistas devem estar procurando o caminho para todos os lugares em que o espírito dos homens está agitado pela questão da legislação dominical e do ensino religioso nas escolas públicas. Aonde deve se centrar agora o trabalho dos evangelistas? Em todos os lugares onde a controvérsia, onde a questão da legislação dominical e do ensino religioso nas escolas públicas. Irmãos, em outras palavras, a irmã White está dizendo o seguinte: as ameaças dos Estados Unidos da América são lei dominical e ensino religioso nas escolas públicas. Os evangelistas devem estar nesses lugares, porque são coisas perigosas, aparentemente boas. Continua. É a negligência dos adventistas do sétimo dia para aproveitar essas oportunidades providenciais de apresentar a verdade. Irmãos, o que está acontecendo em Louisiana é uma oportunidade providencial de Deus para apresentar a verdade. E ela diz: isto me oprime o coração. Não a deixava dormir toda a noite. Por quê? Porque os adventistas negligenciavam apresentar a verdade num momento como este, num momento em que a legislação dominical está quase, atingida, num momento em que o ensino religioso nas escolas públicas está em alta. É o momento em que se deve apresentar à América a verdade do sábado, o verdadeiro sábado. Irmãos, daqui a alguns dias, 1º de julho de 2024, começa um grande reavivamento na América. Uma grande cruzada de 30 dias de jejum e oração. Quem está em frente disto? Quem está promovendo isto? Um grande governador americano. Vejam aqui, irmãos. O governador Lee, aí tem que ser o governador Lee, porque, enfim, a Google traduz da maneira que quer, né? Enfim, o governador Lee assina projeto de lei pedindo que 1º de julho comece 30 dias de oração e jejum. Isto é de 11 de junho de 2024. Vejam aqui também, irmãos. Governador do Tennessee assina projeto de lei pedindo 30 dias de oração e jejum em julho. Irmãos, oração e jejum é maravilhoso. Temos que orar, temos que jejuar. Isto é muito bom, é louvável, é maravilhoso. Mas o que me deixa curioso é por ser o projeto de lei. Eu pergunto, já é permitido na América fazer projeto de lei para jejuar e orar? Já se faz projetos de lei assinados, votados para jejum e oração? É ou não é fácil hoje em dia eles então votarem e assinarem um descanso nacional? É ou não é fácil? Se eles já estão votando os 10 mandamentos, já estão votando campanha de jejum e oração. Pensem nisso, irmãos. Legisladores votarem e traçarem como projeto de lei, votarem essa lei para jejum e oração. Isto é interessante. Irmãos, eu vos digo que num tempo de crise, uma crise severa que se aproxima, a América vai olhar para Deus. A América vai olhar para cima e vai dizer: temos que voltar todos para Deus. Governadores, legisladores, por favor, queremos um dia de descanso para acalmar a ira divina. Vai ser difícil eles fazerem isto.
Me parece que não. Irmãos, vamos terminar. Eu quero ler uma passagem do Espírito de Profecia. Enquanto lemos esta passagem, pergunte-se, isto está ou não acontecendo? Vejamos. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha os seus decretos, influenciar o Estado para que decrete dias de jejum e oração, influenciar o Estado para que imponha os 10 mandamentos, e lhes apoie as instituições, a América vai fazer o quê? A América protestante terá então formado uma imagem da besta. E a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Queridos, muito em breve mesmo, eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito, nós veremos o cenário profético tudo preparado. A lei dominical, o início do tempo de angústia e a volta de Jesus Cristo. Estamos preparados para este tempo? Estamos preparados para ver Jesus voltar? Estamos preparados para permanecer em pé em defesa da verdade? O tempo de preparo é hoje. Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração. Eu quero orar por si. Vamos terminar. Obrigado, Jesus Cristo, pelo seu amor, pelo sábado, pelo descanso. Obrigado por estes eventos. Senhor, não há dúvidas. Em breve nós veremos Jesus. Queremos estar cada dia preparados. Santifica-nos, Senhor. Justifica-nos. Sele-nos, Senhor, com teu santo selo. Que sejamos preservados e guardados nestes dias finais. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos veremos, pela graça de Deus, na próxima atualização, aqui no nosso canal. Até lá.